Eu acredito que Deus colocou neste mundo e em nós o suficiente para tornar a fé nele razoável, mas ele deixou de fora o suficiente para tornar impossível viver apenas com base na razão. É por isso que fé e razão têm de estar juntas para tornar a religião uma experiência positiva e desafiadora para o ser humano. Na falta ou no desequilíbrio entre estes dois elementos, a nossa experiência religiosa e até o fenómeno religioso poderá estar posto em causa. Ora, uma das evidências desta verdade é o facto do fenómeno religioso ser uma das marcas mais fortes, isto é inegável, e uma das marcas mais distintivas e até universais, eu diria, da experiência humana. Nós podemos, naturalmente, discutir se a religião tem sido má ou boa. E nós aqui já parámos um pouco para analisar isso. Talvez não seja exatamente o que eu vou hoje partilhar convosco, não é uma tentativa de responder, porque os dados para o fazer poderiam ser sempre um pouco enviesados. E eu quero estar aqui, honestamente, a ser intelectual e pessoalmente honesto. Agora, é verdade que em nome de religiões se têm cometido atrocidades. Agora, apesar disso, há uma pergunta à qual é impossível fugir. E essa pergunta é que é o ponto de partida para a minha reflexão sobre religião. De onde é que vem esta permanente e histórica busca do ser humano por Deus? De onde vem esta busca intensa e universal por relação com Ele? Ou seja, religião. Apesar das diferenças fundamentais que distinguem as religiões, a verdade é que elas refletem uma dimensão espiritual que está no mais profundo do ser humano. Ora, eu creio que a Bíblia, e este é o primeiro insight, ou a primeira ideia que eu hoje quero partilhar convosco, é que a Bíblia dá-nos uma chave para compreendermos de onde vêm estas interrogações, que podem nascer, ou, muitas vezes, de um anseio pessoal, ou também porque somos expostos a algum conhecimento que, digamos, nos inspira à necessidade de respostas que nós não temos. Eu posso dizer-vos que eu próprio, na minha vida, já testemunhei várias vezes este processo de ver pessoas que genuinamente andam à procura de religião. Ou seja, elas querem Deus e uma ligação a Deus, ou andam à procura de respostas, porque já têm Deus na sua vida, mas têm vários questionamentos. E por isso, é evidente que o quanto a dimensão espiritual e o fenómeno religioso como um todo torna evidente que estão presentes no âmago da experiência humana. Ora, a Bíblia não nos vai deixar no vazio sobre este assunto. Nós já lemos aqui no Paradigma, já lemos vários textos que nos levam ao início da criação de Deus. Aquilo que eu já designei aqui como a ordem original que Ele estabeleceu. E digo-vos já, antecipando, que hoje não vai ser a última vez. Mas um dos momentos mais importantes no que a Bíblia conta sobre esse processo original, eu, de propósito, guardei-o até hoje. Porque é algo que eu creio que tem um significado tremendo e hoje eu achei que era o dia certo para partilhar esta palavra bíblica convosco. Vamos ler então esta tremenda revelação que eu vos proponho. Encontramos-la então no princípio do livro de Gênesis, quando lemos a afirmação que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Notem bem, estas palavras revelam uma característica única que Deus concedeu ao ser humano no ato de criação. Esta característica ajuda-nos a compreender os fundamentos da nossa natureza, em primeiro lugar, mas também da nossa superioridade positiva em relação ao resto da criação. E o que eu vos quero ou vos proponho esta noite é que esta explicação mostra-nos, sobretudo, e explica-nos a nossa ligação estrutural e profunda ao Criador. Onde é que está essa ligação estrutural? Fomos criados à sua imagem. Notem, isto quer dizer o quê?
há algo de essência divina que nos foi comunicado, que foi colocado na nossa essência como seres. Deus e o homem cruzam-se numa dimensão a que a Bíblia chama imagem. Agora, como compreender o que é isto? Eu acredito que há vários ângulos, e se formos ler diferentes autores, teólogos, pensadores, poderemos encontrar vários ângulos para analisar o que é que significa isto. Eu hoje, naturalmente, que a minha função aqui é refletir e propor-vos ou até convidar-vos à reflexão. Por isso eu proponho tentar percebermos o alcance desta afirmação, mas eu convido-vos em especial a entender que há uma dimensão nesta expressão como que nos abre um horizonte sobre quem nós somos como homens e mulheres, também de fé. Para isso, vamos aos Evangelhos e vamos a um momento, parece que vamos dar aqui um salto incrível, mas vamos a um momento em que Jesus está sentado junto a um poço numa vilazinha em Samaria chamada Sicar. Ali, naquele lugar, que o Evangelho de João conta no capítulo 3, 4, ali Jesus começa um diálogo, eu até diria um diálogo bastante inesperado com uma mulher samaritana. Ora, aquela conversa inicialmente começou por ser sobre a água, pois Jesus pediu para beber, ela estava a ir ao poço, mas rapidamente esta conversa tornou-se numa partilha sobre sede ou necessidade espiritual. Religião. Jesus, no meio desta conversa, Jesus vai fazer uma declaração muito, muito relevante. O que é que Jesus disse? A certa altura, na conversa, diz à mulher, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ora, Jesus, agora não sobre o homem, Jesus aqui revela alguma coisa sobre a essência divina. Deus é Espírito. Isto quer dizer o quê? Desde logo, isto quer dizer que Deus não está contingente, ou, se quiserem, não está limitado, nem em nada Deus está dependente do que é físico, do que é material, do que é carnal. Daí a palavra Espírito. Logo, Deus é de uma essência que é transcendente, que é imaterial. Numa palavra, talvez até mais simples de compreendermos, a natureza de Deus é espiritual. Agora, voltemos então ao Gênesis, que já lemos. Voltemos à expressão, àquela essência do que nós somos. Lembram-se? Imagem de Deus. Nós fomos criados do pó. Já aqui no Paradigmas lemos essa descrição. Sabem que esta ideia de sermos criados do pó é uma pedagogia tremenda também sobre a nossa natureza. Isto quer dizer que nós somos limitados pela matéria. Porque a base da nossa criação é matéria. Nós somos carne. Eu até posso lembrar as palavras do apóstolo Paulo que dizia: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Portanto, para o apóstolo Paulo, dizer mim ou dizer carne é a mesma coisa, porque é a essência da natureza humana. Agora, vamos pensar juntos. Deus projetou em nós a sua imagem. E Deus é o quê? Já vimos. Deus é espírito. Deus é transcendência. Então, nós podemos por isso entender com muito mais clareza, pelo menos eu creio assim, por que razão o homem anseia, o ser humano procura por aquilo que é transcendente. Nós agora podemos entender porque é que numa ilha remota do Pacífico, numa aldeia na Amazónia, numa grande metrópole na América ou em qualquer vila ou cidade de Portugal, há um anseio pelo que é espiritual. Por isso é que o fenómeno religioso é universal, porque ele reflete a matriz com que nós fomos criados. Há uma dimensão espiritual que é inerente ao próprio ser humano, porque o ser humano é uma imagem do Deus que é espírito. Ora, essa dimensão espiritual é que nos permite uma comunicação com Deus. E uma comunicação que às vezes é quase visceral, se eu posso dizer assim, de ser tão profunda e tão intensa. Ora, muito bem. Eu tentei estabelecer primeiro este enquadramento, vá lá. Depois desta reflexão e desta visão, agora eu convido-vos
Porque talvez podemos ter um olhar um pouco diferente. Convido-vos a olhar para a realidade da existência, porque eu acredito que muitos dos que vieram ver hoje o Paradigmas viram à procura desta questão. Vamos olhar para esta questão que é a existência de diversas tradições religiosas, que no fundo é nessas diversas experiências ou tradições religiosas que se vai consumar esta experiência que eu acabei de descrever. É lá que ela toma forma, este anseio por estarmos ligados a Deus. Ora, eu vou começar por dizer o seguinte agora neste tema. Há quem afirme, eu acredito que até de forma positiva ou numa tentativa nobre de promover um espírito de harmonia, há quem afirme que as várias religiões do mundo são essencialmente semelhantes e que têm talvez diferenças superficiais. É por isso que eu acho muito importante eu ser bem honesto convosco e dizer-vos que se fizermos uma análise mais profunda da realidade, claro que eu não tenho aqui tempo para explorar isso em profundidade, mas essa análise eu pessoalmente já a fiz, vai levar-nos inevitavelmente a afirmar que esta frase, esta ideia, que as religiões são essencialmente semelhantes, não é verdadeira. Não é mesmo. Notem, é claro, é evidente que entendimento, compreensão, um relacionamento fraterno entre as várias religiões, os seus líderes mesmo e até, claro, o seu povo, é mais do que desejável. E até estes valores devem ser ativamente procurados. Mas isso não significa que as diferenças no conteúdo das suas visões da vida e de Deus, aquilo que muitas vezes se chama a cosmovisão religiosa, essas diferenças não devem ser aligeiradas como se, no fundo, todos pensássemos o mesmo porque acreditamos que está alguém lá em cima, no céu algures. De maneira nenhuma. Desde logo, porque a definição de verdade, ou se quisermos, por definição, aquilo que nós designamos como verdade, é sempre exclusiva. Ou seja, vou dizer isto de outra maneira. Duas estruturas de pensamento que tenham respostas diferentes às mesmas questões não podem ambas ser verdadeiras. Ora, as grandes religiões têm basicamente propostas exclusivas. Todas. Aqui nem sequer uma religião pode afirmar-se. Haverá algumas exceções, mas são mesmo exceções. Porque as religiões afirmam ser verdade aquilo que propõem. Logo, as afirmações de outras religiões não podem ser verdade. Portanto, é o conceito da verdade ser exclusiva. Eu vou dar um exemplo concreto. Se uma religião tem como resposta ao questionamento sobre a morte, que é uma das grandes questões que está na essência da visão religiosa. Ora, eu dizia, se uma religião sobre a morte, a resposta que propõe é, vamos dizer assim, a reencarnação sucessiva de uma alma que está na pessoa e que essa alma vai reencarnando sucessivamente em outros seres. E depois há outra religião que, como resposta, propõe que a morte é um sono e que a pessoa não vai para lugar nenhum até que Deus intervenha e traga de novo à vida aqueles que morreram. Ora, estas duas afirmações não podem ao mesmo tempo ser verdade. Elas auto-excluem-se uma à outra. É por isso que o mais coerente nesta área é afirmar que os grandes sistemas religiosos são essencialmente diferentes e, no máximo, são superficialmente semelhantes. Agora, talvez algumas pessoas perguntem, então, mas como é que podes ter a certeza disso? Como é que eu posso afirmar uma coisa dessas? Eu vou então, não vou fugir a essa pergunta, eu não tenho tentado aqui fugir às perguntas difíceis. Eu acho que é possível dizer ou responder a esta pergunta da seguinte maneira. Os pensamentos e até os valores essenciais, aquilo que eu já designei aqui como uma cosmovisão de uma determinada religião, pode ser determinada ou definida a partir das respostas que essa religião dá ou propõe a 4 grandes áreas, ok? E é a partir daqui que nós vamos fazer a continuidade da nossa reflexão. Quais são estas 4 áreas? São as seguintes, eu passo a listá-las. Origem, sentido ou propósito, moralidade e destino. Eu repito, 4 áreas a que cada religião tem uma resposta. E a resposta a estas 4 áreas determina qual é a sua cosmovisão. Eu repito então para reforçar. Origem, sentido, moralidade e destino. Ora, a partir daqui nós verificamos que isto é uma forma objetiva
de nos ajudar a fazer o quê? A analisar e comparar. Pelo que não seria sequer necessário tomar uma posição para fazer esta análise. Ou seja, é possível fazer uma análise, por exemplo, a diferentes religiões, partindo destas 4 estruturas de uma forma neutra. Claro que o que talvez mais nos interesse, e talvez a muitos dos que estão a ouvir, é saber como é que podemos aferir, ou dizer pelo menos com um grau forte de razoabilidade, que uma coisa é verdade, ou que uma religião é verdadeira. Se há evidências que nos permitam ir além daquela mera comparação neutra. Ora, para fazer isso, nós podemos acrescentar o seguinte, e vamos agora colocar aqui mais uma camada, por dizer assim. Para testar estas evidências, cada uma destas 4 dimensões, eu vou relembrar, origem, sentido, moralidade e destino, cada uma delas, para nós podermos aferir a sua veracidade, elas têm de passar em 3 testes. Eu proponho-vos então quais são. O primeiro destes testes é a correspondência à verdade factual. Claro, até onde ela pode ser medida, porque há coisas que não podem ser medidas. Mas até certo ponto há verdades factuais que podem ser medidas. Isto pode ser feito de maneira empírica, pela experiência, mas também pela ciência, nas áreas onde é possível, ou através, por exemplo, do raciocínio lógico. Eu até vou fazer aqui um parênteses para dizer que basicamente isto é em grande parte do que nós temos estado a fazer aqui no Paradigmas, que é procurar verificar a verdade factual daquilo que, ou pelos dados que existem, ou pela lógica, é possível aferir. O segundo teste é a coerência interna, ou seja, a forma como as respostas que uma determinada religião apresenta a cada uma destas dimensões, as tais 4, como é que essas respostas se complementam umas às outras sem estarem em contradição. Porque se, por exemplo, o que uma religião diz sobre origem está em contradição com o que diz sobre o destino, nós percebemos que nem sequer há coerência interna. E o terceiro teste a fazer a estas 4 áreas é a relevância existencial, ou seja, a maneira como as respostas que propõem a estes 4 temas vão fazer uma diferença positiva na vida das pessoas e fazem-no de uma forma consistente. Ora, com base no estudo e nas evidências que temos, eu tenho a convicção, e por isso é o meu dever afirmar aqui, que o cristianismo, eu também poderia designar o que vou dizer como a cosmovisão judaico-cristã, que se manifesta na Igreja Cristã, é das grandes religiões do mundo aquela que consegue passar de forma coerente nestes 3 testes sobre estas 4 grandes áreas. Ora, é claro que diante de uma afirmação como esta, poderá surgir de imediato uma questão. Eu, ao ler, ao procurar, ao meditar sobre isto, eu próprio fiz essa questão. Então, mas o cristianismo não está dividido em tantas denominações? Milhares delas. Alguém poderia perguntar, então como é que eu posso dizer ou posso falar de um pensamento cristão? Bom, eu reconheço que o cristianismo está muito dividido de facto, o que aliás também acontece com outras grandes religiões. Normalmente, como nós temos menos acesso ao conhecimento, às vezes não temos bem noção que há outras grandes religiões que também têm grandes divisões ou até cismas entre elas, mas foquemos no cristianismo e ele está dividido de facto em alguns grandes grupos e depois esses grupos divididos em dezenas e dezenas de denominações. Por isso, eu agora vou acrescentar aqui uma parte muito importante. E o que eu vou acrescentar é que, mesmo se há alguns fatores nesta cosmovisão cristã que são comuns e, portanto, dão-lhe uma identidade particular, é o que nós designamos como o cristianismo, e esse denominador comum é, sobretudo, a centralidade de Jesus, e essa centralidade é revelada em quê? Em coisas como a crença de que Jesus foi a encarnação do próprio Deus, aquilo que os cristãos chamamos Emanuel, ele ser Emanuel, Deus connosco. Ou o facto de ele ter tido uma vida perfeita sem pecado. Ou o facto da sua morte assegurar a possibilidade da salvação. Ou ainda a afirmação de que Jesus ressurgiu de entre os mortos de maneira literal. Estão a ver? Estas ideias base, podemos dizer que fazem parte da cosmovisão cristã. Agora, quando eu afirmo que o cristianismo bíblico, repito, o cristianismo bíblico, é a religião que se mostra coerente naqueles 3 testes que eu expliquei,
Eu agora vou, talvez, ser mais claro. Eu estou de forma mais específica a dizer que esta coerência nós podemos encontrá-la em doutrinas ou práticas cristãs que colocam a Bíblia no centro da forma como respondem a estes 4 grandes temas. E isto implica, notem bem, implica excluir tradição, história humana e religiosa, implica excluir o carisma de líderes ou a força de líderes individuais e inclui também excluir fontes de autoridade que não sejam a palavra de Deus. Portanto, isto leva-nos a uma questão muito prática e que eu sei que interessa às pessoas, sobretudo às pessoas que de forma sincera estão numa busca por verdade, por Deus, por religião e que querem encontrar respostas na Bíblia. Então eu não vou fugir a esta questão, que é: onde é que eu posso encontrar então uma igreja cristã que passe nestes testes e proponha um sistema de valores coerente? Eu acredito que é possível ter uma resposta partindo das 4 dimensões que nós já analisamos, e que agora vamos voltar a elas, e por isso o que eu vos proponho é fazermos o seguinte: nos próximos minutos, vamos rapidamente descobrir respostas que a Bíblia dá para cada uma destas áreas e vamos comparar essas conclusões com as propostas das igrejas cristãs. Eu sei que isto é algo exigente e talvez até arriscado, mas o propósito de eu estar aqui pessoalmente e deste programa Paradigmas existir é procurarmos olhar os factos e analisá-los com tudo o que já vimos aqui, com base naquilo que queremos sobre que Deus existe e que a Bíblia é a revelação verdadeira de Deus. Então vamos fazer esta viagem rapidamente. Em primeiro lugar, quanto à origem, o que é que revela a Bíblia? Antes de mais, a Bíblia revela que o homem foi criado no 6º dia de uma semana literal da criação, e a prova que é literal é que quando Deus completou essa obra, ele descansou. Nós lemos assim na Bíblia: depois de todas as coisas serem criadas, incluindo o homem, foi a tarde e a manhã, foi o dia 6º, e havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Agora, já percebemos então que quanto à origem, o homem tem uma origem muito específica numa semana literal de criação divina. Agora, quanto à criação do homem, e portanto a questão da origem específica do ser humano, a Bíblia dá uma revelação ainda mais concreta. Leiam comigo. Diz o seguinte, o Gênesis: que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Logo, a primeira grande revelação sobre a origem do homem na Bíblia é esta: fomos criados por Deus enquanto seres indivisíveis, não constituídos por 2 entidades que seriam o corpo e a alma. Ora, eu digo seriam porque esta visão, que se chama dualista, ela existe. E digo-vos, existe há muito tempo. Eu há uns anos atrás fiz uma longa pesquisa sobre de onde é que vem o conceito dualista. Nós podemos encontrá-lo a partir dos ensinos de Platão, embora talvez ele venha antes mais de religiões antigas, como o confucionismo, mas a partir destes pensamentos gregos, sobretudo, esta ideia dualista foi integrada em grande parte do cristianismo. E é por isso que hoje muitas igrejas e tradições cristãs ensinam esta verdade, de que o homem na verdade, é constituído por 2 entidades, mas não corresponde ao ensino da Bíblia sobre a origem do homem. O homem é uma alma vivente, ou seja, é um ser vivo. O homem não é um corpo ao qual se juntou uma alma já viva de tipo imaterial. Então temos a primeira resposta. Vamos à segunda. Quanto ao sentido da existência do homem, a Bíblia tem muita informação. Então eu tive que, claro, focar-me aqui naqueles que me parecem ser os fundamentos. Antes de mais, o sentido imediato da vida do homem está marcado pela realidade do pecado. Por isso nós lemos, por exemplo, um texto como este em Romanos, que diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isto quer dizer que o pecado ajuda-nos a compreender a realidade de um grande conflito onde estamos envolvidos. É este conflito que explica o mal e o sofrimento, mas também explica as nossas lutas pessoais. Vejam como o apóstolo Paulo ainda
aprofunda esta ideia da luta pessoal por causa do pecado. Ele dizia assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra o príncipe das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, neste contexto, percebemos que o que a Bíblia ensina é que o sentido pleno da vida humana é vencer este conflito, vencer esta condição de pecado para recuperar o plano original de Deus. E Jesus é a chave para podermos alcançar este objetivo. Por isso é que a Bíblia diz, outra vez o apóstolo Paulo, que em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quem? Através de quê? Por aquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem poderes, lá está o tal conflito, ele diz, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, vamos à terceira dimensão. Quanto à moralidade, a Bíblia revela que Deus estabeleceu padrões morais que orientam e protegem e dão um código ético superior para o ser humano. Por isso é que Jesus dizia assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E quem disse isto foi Jesus, ele que está no centro do que é a visão cristã. Ora, nos 10 mandamentos, nós encontramos o mais elevado padrão moral e por isso é que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio dedo de Deus. Porque são padrões que orientam a religião, ou seja, a nossa relação com Deus, mas também a nossa relação com os homens. Finalmente, vamos à quarta pergunta ou dimensão. Quanto ao destino, a Bíblia tem uma narrativa muito coerente e que nos pode esclarecer, mas ao mesmo tempo encher de esperança. Vamos fazer este périplo. Primeiro, a Bíblia ensina a verdade de que na morte o homem não vai para lugar nenhum. Isto pode surpreender algumas pessoas? Eu acredito que sim. Mas muito menos a Bíblia diz que quando morremos a alma, nós já vimos que nem sequer é uma entidade, em lado nenhum ela diz que a alma vai para algum lugar. Não. Por isso é que a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não têm parte alguma para sempre em coisa que se faça debaixo do sol. E agora alguém diria, então mas a morte é o fim de tudo? Não, porque a Bíblia é coerente. Ela diz o que é a morte. A vitória sobre a morte foi assegurada por Jesus Cristo. Por isso nós temos esta promessa. Ora, leiam comigo. Queremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque o Senhor descerá do céu e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, a Bíblia continua. Depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Talvez alguém perguntasse, mas quando é que tudo isto se vai cumprir? Ora, a Bíblia também não esconde. Vai cumprir-se num acontecimento que é referido centenas de vezes na Bíblia. Mas vamos ler as próprias palavras do Senhor Jesus. E Jesus diz, falando acerca dele mesmo, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ora, nós fizemos este périplo com o objetivo de encontrar, lembrem-se, uma igreja cristã que seja fiel ao ensino bíblico nestas 4 dimensões e que tenha um sistema de valores coerente com este conhecimento. Eu creio, prezados amigos, eu creio que existe uma resposta. Eu não vou fugir a ela. Eu quero deixar hoje, na forma de um testemunho pessoal, qual é a resposta. Por causa destes 4 temas e da resposta que a Bíblia dá, é por causa desta coerência que eu, pessoalmente, sou adventista do 7º dia. Uma igreja cristã com um sistema de valores claro, bíblico e coerente entre ele. Agora, eu não tento vender as minhas convicções. E também não vou fazer aqui isso. A nenhum de vós. Agora, eu tenho esta oportunidade. Estou a falar, não sei para quantas pessoas, mas muitas
de diferentes lugares e contextos que me vêm, e o meu dever é partilhar o que eu descobri e as convicções que eu forjei. Eu encontrei uma igreja que, em coerência com tudo o que nós já lemos na Bíblia, notem, uma igreja que defende a verdade da semana literal da criação e defende a natureza indivisível do homem. Uma igreja que reconhece a realidade do grande conflito como a explicação para a vida de pecado que nós enfrentamos. Mas também uma igreja que reconhece que a salvação está ao alcance de todos com base no amor de Jesus. Uma igreja que propõe um código ético seguro e, por isso, esse código está refletido nos 10 mandamentos. Todos eles, sem exceção. Mandamentos que Jesus nos pediu para guardarmos por amor a Ele. Uma igreja que não deturpa o ensino da Bíblia do que é a morte, e que a morte é um sono, não uma partida para qualquer lugar, seja céu ou inferno, porque esse engano, aliás, deita por terra a nossa maior esperança, que é que um dia poderemos experimentar nesta terra a breve segunda vinda de Jesus à terra. Há uma igreja nesta terra, no mundo cristão, que dá estas 4 respostas nestas 4 grandes áreas. O meu desafio hoje não é que a minha experiência substitua a sua. Pelo contrário. Pelo contrário. O meu desafio hoje é que aprofunde esta pesquisa, analise as respostas que pode encontrar na Bíblia e compare-as com todo o universo religioso à sua volta. Se tiver o desejo de aprofundar este conhecimento sobre os valores essenciais desta igreja onde eu encontrei respostas, a Igreja Adventista pode perfeitamente fazer isto. Procura alguém que o possa ajudar. Se estiver sozinho com o seu telemóvel, estas respostas pareceram-lhe coerentes, envie para nós, contacte-nos, que nós teremos todo o gosto em estar ao seu lado. Mas se tiver alguém que está consigo no lugar onde está, ou alguém que conhece, que pode ajudá-lo, procure essa pessoa. Ou se for alguém que diz, não, eu quero ir sozinho, abra a sua Bíblia, procure diligentemente. Eu estou absolutamente convencido que estas são as respostas que vai encontrar. É verdade que historicamente a religião em muitos momentos foi nefasta. Mas se o foi, há uma razão. É porque ela não se firmou na verdade, nem nos valores que a Bíblia ensina e propõe. Porque são esses valores que nós devemos procurar e que devem pautar a religião. E a boa notícia é que nós podemos encontrá-los. É por isso que eu hoje sinto-me desejoso de fazer o seguinte, de orar. Por isso, onde estiver neste momento, talvez feche os olhos ou simplesmente acompanhe-me nesta oração, porque eu vou pedir a Deus que Ele nos ajude a todos a encontrar verdade na Sua palavra. Nosso bom Deus e Pai, que bom é podermos falar contigo. Que bom é podermos estar nesta religião, que é uma ligação profunda contigo, Senhor Deus e Criador da nossa vida. Esta noite eu quero agradecer-te porque tu não nos deixaste nem trevas, nem à deriva. Neste mundo em que a religião por vezes confunde, eu agradeço-te porque na tua palavra existe luz e orientação para encontrar respostas. E o que eu te peço, sobretudo hoje, é que se na vida de alguém que me está a ouvir neste momento, Senhor, há necessidade destas respostas, se alguém estava à procura de encontrar uma religião, um contexto onde encontrasse verdade, de acordo com a tua palavra, Senhor, orienta essa pessoa para que ela encontre luz na sua vida e que se houver inverno na vida de alguém, Senhor, que o verão chegue trazido por ti. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.